O episódio 77 de Attack on Titan começou com o Armin explicando novamente sobre a sua teoria dos planos do Eren, e ele acertou em cheio. Na verdade, está apenas relembrando no início do episódio algumas cenas do episódio anterior. Connie, assim como todos os outros, estão confusos, porque de certa forma é um plano extremamente complexo. O Eren fingiu aceitar um plano, mas ele tem o seu próprio plano, e o plano que ele falou para os próprios amigos não é o de verdade, e sim um plano secreto. São muitos planos para a pequena mente do Connie. O pai da Sasha e a sua família só querem ir embora dali. E o Jean, cara de cavalo desse episódio, tá mostrando um pouco mais de atitude. Aqui ele disse que desde a época que eles eram cadetes ele vem alertando para os perigos do Eren ter um titã, que ele é muito cabeça quente, que ele não deveria estar no controle de tanto poder. E assim, depois de muito tempo, a gente vê o Jean falando do Eren, e até confessando que sempre teve inveja dele. Isso porque a primeira vez que o Jean viu a Mikasa, ele ficou apaixonado, ele queria saber quem era, e ele deixou bem claro para todo mundo que ele estava interessado, mas ele viu que ela só andava atrás do Eren o tempo todo. Então, naturalmente, o sentimento que ele tem é de inveja pelo Eren, por querer ter o que ele tem, por querer ter poder, ter a atenção da Mikasa e ser o centro de praticamente tudo o que está acontecendo no mundo. O Connie tá muito chateado, mas ele tenta ser racional. Olha que esses episódios estão surpreendendo a gente cada vez mais. O Connie sendo racional. Parece que a Sasha ajudava no alívio cômico. Ela ajudava até mesmo o Connie a se encontrar. Parece que depois de perder ela, ele amadureceu. E agora ele está falando de coisas muito mais sérias. Ele não só entendeu a teoria do Armin dos planos do Eren, como entendeu que eles devem ajudar a facção Yeager para salvar o Eren, porque se ele acabar morrendo no processo, muita coisa vai acontecer. Marley vai invadir Parades, eles não vão ter como se defender e vão ficar completamente à deriva. Por mais que eles não queiram, Eren é a única e melhor opção. O Armin e a Mikasa continuam defendendo o Eren e montando as suas teorias, mas a Mikasa ainda está em dúvida de por que o Eren falou tantas coisas grossas para ela. O Armin também não entende por que eles tiveram que ser afastados, qual foi o real motivo. E nesse momento, a Mikasa ainda está andando com o seu cachecol na mão. O que mais partiu o coração de Mikasa e deixou ela completamente triste e desorientada foi quando o Eren disse que sempre a odiava. Essas palavras, "eu sempre te odiei", entraram no coração de Mikasa e a cortaram em 1000 pedaços. Ela continua desorientada. Ela não sabe se realmente o que o Eren falou é verdade ou se ela pode fazer as próprias escolhas da sua vida. Mas mesmo assim, mesmo estando ciente de tudo isso, ela ainda escolhe o Eren. O Armin se lembra da época que o Eren começou a ficar completamente psicótico e mudou a sua personalidade. Isso aconteceu ao mesmo tempo que seus cabelos cresciam. Pouco tempo depois do Eren beijar a mão de Historia e ver tudo o que iria acontecer adiante. Depois dele ver o seu porão e descobrir que existe humanidade fora das muralhas. Depois dele entender que teria que enfrentar o mundo todo. Então as forças de Marley continuam atacando por terra e por ar, e eles estão massacrando o povo de Parades. Reiner, muito ferido, ainda está se regenerando, e ele continua apenas tentando parar o Eren. O titã do Eren teve o cérebro danificado, o que deixa seus movimentos muito mais lentos e desordenados. Logo, o titã não tem cérebro para mandar impulsos corretos por todo o corpo, e assim ele fica andando com dificuldades. A sua regeneração está bem lenta, e isso deve ser porque ele está usando sem limites o poder do titã martelo de guerra. E ele usa ele na sequência para atacar Reiner. Quem vem correndo todo otimista achando que vai vencer é Porco Galhard. Da última vez ele foi usado apenas para quebrar o cristal onde estava Lyra Tybur, e dessa vez não foi diferente. Quando o Porco Galhard se aproximou de Eren Yeager, mesmo o Eren estando com parte do cérebro destruída e sua movimentação parcialmente comprometida, ele deu uma porrada na cara de Porco Galhard, que trincou a sua máscara de endurecimento. Foi um golpe muito forte. O Porco Galhard voou uma distância inacreditável. Ele tomou um único golpe e foi completamente nocauteado, tanto que ele demorou bastante tempo para conseguir se levantar novamente. Ele mesmo diz que o golpe foi extremamente pesado. Se a gente levar em consideração que o titã do Eren está completamente ferido e quase não consegue se mover, se o Eren estivesse bem, sem nenhum ferimento em seu titã, esse golpe poderia ter sido fatal. Reiner se levanta novamente. De todas as formas, ele quer tentar derrubar o Eren no chão e tomar o seu poder. Ele mesmo não aguenta mais lutar, ele quer acabar com isso. Então Reiner, já com seu rosto quase regenerado,
pois as placas que cobriam o seu rosto foram fortemente destruídas pelas manoplas de endurecimento do Titã do Eren, mas ele continua se regenerando. E agora Eren, com a sua movimentação reduzida, ficou preso embaixo do Titã encouraçado. Ele sabe o que tem que fazer, e eu diria que o Eren não está com dificuldades nessa luta. Na verdade, ele está esperando para ver o que as pessoas vão fazer. Ele está curioso em até que ponto eles podem ir. Visto isso, seu olho novamente brilha, aquele brilho verde do Titã de ataque. E é isso que ele faz. Ele ataca, enfiando a sua mão de endurecimento dentro da boca do Titã do Reiner e puxando com toda a força ela para cima. O Titã de ataque começa a gritar violentamente como ele sempre fez, e a face do Reiner começa a se separar do rosto. O Titã de ataque tem uma força muito descomunal, e o Eren sabe usar ele melhor do que ninguém. Os gritos do Titã de ataque fazem toda a cidade tremer. As janelas, as casas, está tudo tremendo. Nem as pessoas sequer aguentaram o som do rugido do Titã de ataque. Está muito alto e está deixando todos os inimigos apavorados. Então é mostrado como o Eren está determinado em atacar o Reiner ali e finalizá-lo com esse golpe. Puxando com muito mais força, Eren separa a placa de endurecimento que cobria o rosto do Titã encouraçado dele mesmo, arrancando ela para fora. Além disso, Reiner é nocauteado por pedras que vieram voando na sua direção. Quem lançou essas pedras foi nada mais, nada menos do que Zeke Yeager, na sua forma de Titã bestial. Porco Galhard ainda não conseguiu se levantar, e dá pra ver que na sua máscara de Titã tem um pequeno trincado. Reiner também tá bem desgastado e já gastou muita energia. Ele mal consegue acreditar que chegou outro inimigo. Enfrentar Zeke agora é loucura. Nem com toda a sua energia zerada e pronto para o combate 1 a 1, Reiner não consegue derrotar o Titã Bestial. Imagina assim, nesse estado, Zeke está numa posição estratégica, no topo das muralhas, e de lá ele consegue acertar suas pedras em qualquer um, pois a sua pontaria é uma coisa inacreditável, e ela é certeira e fatal. Ele faz um lançamento contra os dirigíveis que estão aniquilando o povo de Parades, e ele destrói completamente os dirigíveis que estavam fazendo o ataque de Marley. Logo, a vantagem aérea que Marley tinha foi perdida em questão de segundos. Ele prepara outro lançamento com as suas pedras. E quem está muito bem posicionado também é Pieck, que está com um dispositivo anti-titã nas suas costas. A Pieck aqui, como uma sniper, está preparada para montar uma estratégia e desestabilizar o campo de batalha. Zeke então faz mais um lançamento e acerta a Pieck. Vendo que ela, com seu dispositivo anti-titã, poderia ser um risco, eles ficaram pendurados do lado de fora da muralha. E agora, o que era uma posição estratégica para Pieck se tornou uma posição de perigo, pois se ela subir, ela pode ser facilmente acertada pelo Titã Bestial, e se ela ficar ali, a tropa de exploração vai pegá-la. Ela mesmo diz que não é muito inteligente lutar frente a frente com o Titã Bestial. A pontaria do Titã Bestial é algo inacreditável e insuperável. Então Floch e o restante da tropa de exploração e a guerrista chegam para cercar o Titã Quadrúpede. Ela agora, mesmo com o dispositivo anti-titã, está em desvantagem. E ela vai ter que pensar muito rápido para poder agir. E na minha opinião é simplesmente incrível ver isso. A humanidade que tinha medo dos titãs puros, a humanidade que correu e foi esmagada quando os titãs puros entraram pela Muralha Maria. Essa mesma humanidade, alguns anos depois, estão fazendo frente aos titãs originais e encurralando eles, de forma que eles são capazes de derrotá-los com certa facilidade. A Titã Quadrúpede está realmente encurralada. E nada tira o mérito que essa é a mesma humanidade, são as mesmas pessoas, um pouco mais experientes e um pouco mais fortes, por terem sofrido tantas dores no passado. Zeke, achando que pelo menos derrubou a Pieck, decide fazer outro arremesso de suas pedras, dessa vez acertando vários soldados. Eu não sei dizer ao exato quantos quilômetros Zeke consegue acertar, mas a sua precisão, devido ao seu tamanho, é imensa. Eren já regenerou mais uma parte do cérebro e está conseguindo se mexer quase normalmente. Então ele continua andando na direção do seu irmão para os dois se tocarem e ativarem o poder do Titã Fundador. Quando eles se tocarem, todo mundo já entendeu que o Titã Fundador vai ser ativo. Então, ou o povo eldiano vai ficar estéril, como o Zeke quer, ou os titãs de dentro das muralhas vão sair e destruir o mundo lá fora, como Eren quer. Tudo depende de quem vai conseguir usar o poder do Fundador primeiro.
Mas mesmo assim, o povo de Marley e os Eldianos que lutam por Marley estão apavorados. Eles não querem que eles usem o poder do fundador nenhuma única vez, porque isso pode mudar para sempre e completamente a história do mundo. Eren continua se arrastando, e note como a cidade está sofrendo com essa batalha. Existem vários pontos de incêndio, e várias casas foram destruídas junto com seus moradores. O exército de Marley quer tomar alguma atitude para não deixar com que o Eren chegue até o Zeke. E quem teve uma ideia foi o Colt e a Gabi. Eles decidiram ir até onde está o Falco, buscá-lo e mostrá-lo para o Zeke. Segundo o próprio Colt, quando ele mostrar o Falco para o Zeke e falar que ele ingeriu o líquido do Titã Bestial, muito provavelmente o Zeke não vai gritar, pois isso transformaria o pequeno Falco em um Titã. E Colt acredita que Zeke não gostaria de fazer isso. Então, eles seguem com o seu plano. Já a Gabi decide ir com ele. Isso porque ela acredita que ela deve a sua vida para o Falco, já que ele a salvou. Ela ainda está preocupada com seu antigo ego de tirar notas mais altas. Mas no campo de batalha, no mundo real, as coisas são bem diferentes do treinamento. E depois de fazer um pequeno escândalo, o Colt aceita e eles acabam indo junto. Já quando o Falco é mostrado, ele está ali junto com outras pessoas que também ingeriram o líquido espinhal do Zeke e que podem se transformar em titãs puros a qualquer momento. Para identificá-los, foi colocado um lenço em seus braços, e assim eles estão presos em celas. Falco já captou, ele já entendeu que tudo o que Marley fez foi uma lavagem cerebral e que realmente não existem pessoas demoníacas dentro da Ilha Parades. O que tem lá são pessoas normais, como qualquer uma outra, e eles estavam fazendo mal para essas pessoas sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo, sem nenhum sentido, apenas porque Marley queria. E eles obedeciam cegamente acreditando nessas verdades falsas. Falco foi notando isso à medida que ele foi convivendo com as pessoas da Ilha Parades e vendo que elas têm família, têm sentimentos, elas se entristecem e sentem dor, exatamente como ele. Falco conseguiu abrir os olhos bem antes de Gabi e entender tudo sobre a situação em que ele estava. O Jean continua com muita atitude nesse episódio, e mesmo sendo ameaçado, diretamente ele parte para cima de um cara armado e diz para ele que eles estão do mesmo lado, que eles vão salvar Eren Yeager. Os jagueristas, sem sombra de dúvida, estão do lado do Eren e querem que ele faça uma revolução. Eles querem que a Ilha Parades seja salva e estão dispostos a entregar as suas vidas por isso. Logo, qualquer um que se juntar à causa será muito bem-vindo. A ideia de abrir todas as celas não foi muito boa, já que as pessoas que estão presas nas celas são potenciais titãs. São pessoas que tomaram o líquido e podem se tornar titãs. No momento que elas estão nas celas, pode acontecer delas se tornarem titãs de até 5 metros e continuarem presas nas celas, não oferecendo assim tantos riscos. Mas se elas estiverem fora das celas e se tornarem titãs, isso realmente vai ser um grande problema. O comandante continua orgulhoso como sempre, e ao invés de falar que apanhou, ele diz que lutou contra um urso. Mais e mais pessoas que podem se tornar titãs estão em liberdade. E o Pixis diz que bebeu demais, se referindo ao ter ingerido o vinho com o líquido do titã do Zeke. Então meio que uma nova ordem de comando surge, ali, no meio do nada. E eles vão dar equipamento de manobra 3D para aqueles que não beberam o vinho. Para quem não bebe, nessa hora foi uma vantagem. E os outros apenas vão seguir o comandante. Aqueles que têm as abraçadeiras, que provam que eles tomaram o líquido de titã. Essa menina é muito apaixonada na Mikasa, e a Mikasa está sempre ignorando ela. Nesse momento, ela está sendo a Mikasa e a Mikasa está sendo o Eren. Ela super empolgada de estar perto da Mikasa, de conseguir se juntar a ela, nem que seja numa situação tão complicada, e a Mikasa completamente indiferente, apenas ignorando a menina. Mikasa dobra o cachecol e deixa em cima da mesa. Então ela pergunta, você vai deixar o cachecol para trás? E ela diz que sim. Será que ela vai deixar o cachecol para trás? Eu acho que não. E aqui eles vêm subindo as escadas. Aqui deveriam ter tocado a música dos Vingadores. Eles vêm com muita marra subindo as escadas, cheio de lanças trovão. A Mikasa deve estar carregando umas 5 toneladas de lança trovão ali. E aqui temos a épica cena da Helena comemorando todos os dirigíveis de Marley destruídos. Eles estão soltando fogo porque eles foram acertados pelas pedras do Titã Bestial. E vão cair, eles estão condenados assim como seus tripulantes. E Helena está fascinada porque o plano está dando certo. E um dos dirigíveis cai.
bloqueando o portão para Shiganshina. O Eren continua se arrastando. E a lentos passos ele vai indo na direção do seu irmão. E Helena tá louca para ver o momento que a história vai finalmente mudar. E aqui, no meio do episódio, vem uma rápida explicação. O ataque surpresa à Ilha Parades, que tem como objetivo recuperar o Titã Fundador. Aqui também diz que para Marley as condições para ativar o Fundador são desconhecidas, mas que Marley quer dominar o Fundador antes que ele seja utilizado para algo. Reiner está de pé, totalmente regenerado. Ele conseguiu restaurar todo o seu rosto e todas as feridas. Seu processo de regeneração foi muito rápido. E com certeza Reiner deve estar quase sem energias, porque ele gastou muito se recobrindo com as suas placas de endurecimento. Eren olha para trás e vê que Reiner está completo e está indo na sua direção tentando pará-lo. Reiner novamente está pronto para o combate. Só que ele é acertado por uma chuva de pedras que vem numa velocidade descomunal. As placas no corpo de Reiner são dilaceradas novamente. E ele bate violentamente contra o chão, sofrendo sérios danos. Sério, o Reiner foi feito para apanhar. O autor parece que gosta de ver esse personagem apanhando e muito. E ele já foi nocauteado várias vezes só nesse episódio, fora o episódio anterior. Agora que Zeke o nocauteou, não tem nada mais que possa impedir os irmãos Yeager de se encontrarem. Será que não tem mesmo? A galera começou a se perguntar aonde está o Levi, já que era o Levi que estava cuidando do Zeke. E não deveria ter Titã Bestial ali, a não ser que o Levi fosse Jaegerista. Então eles começaram a se perguntar o que aconteceu. E aí Helena rapidamente jogou essa. Provavelmente Levi foi derrotado, já que o Zeke está ali, no horário combinado, no local combinado. Todo mundo faz cara de pânico, já que derrotar o Levi não é para qualquer um. E ele também, mesmo marrento, é muito querido por todos nós. Então Armin tenta tirar todo mundo da emoção e trazer todo mundo pro raciocínio lógico. Vamos pensar no agora, depois nós choramos os nossos mortos. É uma pena, mas não temos escolha. O Zeke e o Eren podem salvar o mundo. E aqui o Armin diz algo que dá orgulho na Helena. Ele diz que eles devem ajudar a facção Yeager e que os dois irmãos devem se encontrar. O rosto de Helena causa pavor em todo mundo. E a Mikasa levou a mão na lâmina. A cara que a Helena fez foi tão estranha que a Mikasa estava pronta para atacar. Essa personificação de ódio que a Helena fez se tornou um bonitinho sorriso. E ela diz que confia neles. Eles devem ajudar os irmãos Yeager. Continuam caindo naves e pessoas se atirando dentro de Parades. Incêndios para todo lado, um verdadeiro pânico, um verdadeiro caos se instalando ali. Colt e Gabi estão correndo violentamente para o lugar onde está o Falco. E a Gabi então pergunta: que cano é esse? Depois o Colt explica que é um rifle anti-titã, que tem um poder destrutivo muito grande. Essa arma é um pouco parecida com a lança-trovão, já que a lança-trovão desenvolvida pela Ilha Parades tem o poder de derrubar um titã. Só que a diferença é que a lança-trovão causa uma grande explosão e a arma anti-titã causa um dano mais localizado, apesar das duas terem um grande poder de fogo. Seus impactos são extremamente poderosos. Então Falco vê Gabi e ele disfarça, mas ele conta que ele viu seu irmão. Assim, ele é escoltado. O cara simplesmente fingiu que estava levando-o para um lugar para prendê-lo, simplesmente para libertá-lo. E quando ele arrastou o Falco, a Gabi segurou o rifle do Colt e não deixou ele atacar. Os dois estavam extasiados sem saber o que realmente aconteceria. Então, ele entrega o Falco e finge que nada aconteceu. Os três não entendem nada, afinal o povo da ilha deveriam ser demônios, eles deveriam ser criaturas malignas. Mas não é exatamente isso que eles encontraram por lá. Então eles fogem. A ideia agora é se encontrar com Zeke e falar que Falco tomou o líquido. Assim Zeke provavelmente não vai gritar. Falco simplesmente dá aquela última olhada dramática para trás. E o Colt pergunta por que a Gabi segurou o rifle dele e não deixou ele atirar no homem. Simplesmente ela confiou no inimigo. A Gabi tá confusa, ela tá a ponto de desabar. E aí passa a família da Sasha. Eles estão falando que espera que eles estejam bem. E eles ainda os tratam pelos nomes falsos, Nia e Ben. A Gabi está confusa e dá pra ver na cara dela o quanto os seus pensamentos estão embaralhados. Seus olhos se enchem de água, ela vai chorar. A sua consciência não aguenta esse choque de realidade e a sua personalidade está para desabar. Então, é aí que vem essa fala. Por que vocês se preocupam com a menina que matou a Sasha?
Essa foi mais uma flechada no coração de Gabi, já que ela tem culpa. Para a idade dela, é muita coisa. Ela tá totalmente desestabilizada. Ela viveu coisas que muitos adultos não aguentariam. E apesar de ser odiada por muita gente, ela foi perdoada pelos próprios pais da Sasha. Falco não aguenta ver aquilo. Ele vê que Gabi tá a um passo da loucura. E nesse quarto, exatamente nesse lugar que eles ficaram, tem uma simbologia muito da hora, que são gaiolas. Várias gaiolas são mostradas representando as prisões. A prisão do povo de dentro das muralhas, a prisão do povo eldiano em Marley, a prisão dos marleanos no seu próprio preconceito, a prisão das pessoas que estão na forma de titã puro, vagando eternamente e devorando humanos. No final das contas, tudo em Shingeki no Kyojin é baseado em prisões, e as gaiolas representam isso muito bem. Gabi se deu conta de que ninguém na Ilha Parades é bom ou mal. Eles na verdade são pessoas normais. E assim, agora ela se sente um pouco mais próxima de Reiner, já que ela entendeu que Reiner, por viver em Parades por todo aquele tempo, ele também entendeu que na verdade não existem demônios em Parades. E isso é uma mentira de Marley. Cada mentira é como uma prisão, como uma gaiola. E a Gabi se lembra que eles ficavam repetindo e repetindo isso, exatamente como é feita a lavagem cerebral, na base da repetição. Eu sei que eu costumo repetir isso demais, praticamente em todo vídeo, mas não é lavagem cerebral, eu prometo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e eu prometo que você não vai ficar igual a Gabi. Então é mostrado uma gaiola, essa está aberta, tem uma pequena portinha que os pássaros podem sair. Quem sabe um pequeno sinal de liberdade, uma simbologia de liberdade que está para chegar. E além de entender tudo isso, ela entende que o Falco também já sabia. E aí o Falco segura na sua abraçadeira, ele vê que ele está nos seus momentos finais e ele vai ter que falar tudo o que ele tem que falar agora, senão depois ele não vai conseguir falar. Primeiro ele se confessa, ele conta que ajudou um soldado ferido e que esse soldado era Eren Yeager. Depois mais gaiolas são mostradas, afinal, Falco é um pássaro próximo a sair da gaiola. E todo tímido, o Falco diz que ama a Gabi, uma frase que pegou todo mundo de surpresa. Ele diz que se candidatou a guerreiro somente para ela não correr perigo, que ele queria se casar com ela e ser feliz para sempre, igual num conto de fadas. Enquanto ele encara a Gabi com a cara toda vermelha, eles encaram ele de volta sem entender o que estava acontecendo. E eles se olham e olham de novo para ele. Falco está deprimido, triste, achando que vai morrer, vai se tornar um titã e totalmente tímido de ter acabado de se declarar. Mas Gabi não rejeita ele. Pelo contrário, ela fica corada. E aí ele diz que tinha que desabafar, tinha que falar tudo isso, afinal de contas, esses podem ser os seus últimos momentos. Ele não sabe se ele mesmo não se tornará um titã. Afinal, mostrar ele pro Zeke não quer dizer nada. O Zeke já é basicamente um traidor de Marley. Um traidor dos guerreiros eldianos que lutam para Marley. Então pode ser que ele simplesmente não tenha misericórdia de Falco e dê o grito na mesma. Agora a Gabi tá menos chocada, ela estava mais colapsada quando todos os sentimentos dela estavam batendo um contra o outro. A fala do Falco meio que chegou organizando tudo. E apesar de estar com os olhos cheios de lágrimas, ela conseguiu dar uma respirada ali e se acalmar. Então ela arranca a abraçadeira do Falco. Porque a abraçadeira para os eldianos são um símbolo de prisão, um símbolo de que eles são uma raça inferior. E além de tudo, mostra que o Falco bebeu o líquido do Zeke. E ela tira essa abraçadeira dele. A Gabi também tá triste com tudo que tá acontecendo, mas ela não vai pro lado da tristeza. Ela vai pro lado do ataque. Ela vai pro lado da raiva. E ela vai fazer toda essa tristeza se tornar ódio. Eles vão continuar com o plano porque eles já estão próximos. Na verdade, eles pararam ali só para mostrar essa simbologia das gaiolas. O Jean, a Mikasa, o Connie e o Armin já estão no telhado, observando tudo o que está acontecendo. E agora é a hora deles decidirem o que vão fazer. O Galhard mais uma vez é humilhado. Quando ele tenta atacar, ele simplesmente recebe uma chuva de pedras do Titã Bestial. E as pedras ferem ele gravemente. Ele é atingido nas pernas, nas costelas e no braço. E vai ter que passar agora por um longo período de regeneração para continuar na batalha. O tiro do equipamento da Pieck causou um dano tão grande no Eren que ele não conseguiu regenerar todo o cérebro ainda. Por isso o titã dele tá andando tão devagar e tá mancando. Ele não consegue chegar lá com toda a velocidade porque ele tá sem uma parte do cérebro. E essa fumaça saindo da sua cabeça é a prova de que o processo de regeneração está acontecendo. E lá de cima da muralha, o Zeke fica esperando com que ele chegue. Então ele olha pro lado e vê que o titã da Pieck está desaparecendo. Logo ele pensa que
que a última chuva de pedras que ele jogou nela a matou, e o que sobrou foi apenas o esqueleto do seu titã. Ele até fala, o titã quadrúpede, então foi assim que acabou sua vida, Pieck. O Flock e os outros estão comemorando que eles ganharam, mas ninguém sabe na verdade quem foi que a derrotou. E aí é que vem a surpresa, eles estão escondidos, e eles prepararam uma armadilha para atacar tanto a tropa de exploração desprevenida, quanto o próprio Zeke. A Pieck está debaixo da própria mandíbula do titã quadrúpede. E deixar o esqueleto foi uma jogada que fazia parte da estratégia, já que se o titã tivesse sido completamente evaporado, não teria onde o equipamento ficar. Com o equipamento ainda ficou posicionado em cima do titã. E o esqueleto foi o suficiente para fazer o equipamento dar mais um tiro. Um tiro quase certeiro, que arrancou grande parte do titã bestial e até do Zeke. Se ele tivesse acertado um pouquinho mais para o lado, ele tinha destruído completamente o corpo do Zeke. E o Eren, ao ver aquela cena, ficou preocupado. O Zeke então começa a cair de cima da muralha. São 50 metros de queda livre. E ele vai demorar muito tempo para conseguir se regenerar disso. Ele atinge o chão e as suas feridas estão expostas. Então a Pieck, como todo mundo que viu essa cena, fica imaginando que ele foi eliminado, mas eles têm que confirmar esse fato, já que eles acertaram muito perto da nuca, mas não foi exatamente na nuca. E aqui está o Reiner, mais uma vez, totalmente regenerado. Acho que o Reiner, depois de sair dessa batalha, vai ficar um longo tempo descansando. E a galera grita pra ele, Reiner Braun, não deixe com que o Eren encontre com o Bestial, já que o Eren, na verdade, só precisa do sangue. Então pouco importa se o Zeke tá bem ou mal, o Eren só precisa chegar lá. E agora ele já está bem próximo. O engraçado aqui é que atrás do Zeke está exatamente aquela estátua de endurecimento que o Eren usou para tapar o buraco da Muralha Maria. Então tem uma estátua de endurecimento do Titã de ataque, na frente dela o Titã do Zeke, muito estourado, e indo até eles, o Titã de ataque. O Reiner repete novamente a frase que ele disse há algum tempo atrás, quando ele viu a coordenada pela primeira vez, quando o Eren ativou o poder da coordenada e fez com que os Titãs puros atacassem ele. Ele entendeu, naquele momento, que o Eren tinha o poder do Titã Fundador e disse essa frase, que de todas as pessoas no mundo, a única que não deveria ter esse poder é Eren Yeager. Eu sei, a legenda ficou meio confusa, mas foi isso que ele disse. Eu sinto também que o Reiner, no final das contas, tem uma grande inveja do Eren e de todo o poder que ele herdou. E agora, tá todo mundo com pressa de eliminar completamente o Zeke. Mal sabem eles que o Eren só precisa do sangue, e o Zeke não precisa necessariamente estar vivo. Então é focado no foco, e eles estão correndo para a direção do Zeke. Afinal, agora o Zeke está encurralado, e tudo que ele pode fazer é gritar. Quando ele gritar, todas as pessoas que ingeriram seu fluido vão se transformar em titãs puros e uma grande confusão vai acontecer ali. E quando eles estão quase chegando perto do Zeke, assim como o Eren também está quase chegando perto do Zeke, o episódio acaba. E fica para a próxima semana para a gente descobrir o que vai acontecer a seguir. Deixa aí nos comentários quais são os pontos que você ficou em dúvida e o que você acha que vai acontecer na sequência. Se você já leu o mangá, segura os seus spoilers aí pra você. Se inscreva no canal para mais análises de episódio. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.